igreja! Nós somos a Igreja em Casa dos Solteiros de Taguatinga. É com imensa alegria que queremos desejar a todos um bem-vindo. Hoje a gente também está recebendo um convidado de São Paulo, o William, e ele vai dar uma escritura para a gente. Em João 15:11, Jesus diz assim: tenho dito estas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E que nessa manhã nós possamos estar unidos em adoração e louvor ao nosso glorioso Deus. Oi pessoal, tudo bem? A gente vai fazer uma oração agora para iniciar nosso culto. Pai, obrigada por a gente estar juntos, Pai, mesmo à distância, mesmo que seja cada um em sua casa. Eu te agradeço por a gente poder ter esse privilégio, né, de ainda se sentir tão conectado como o corpo, né, que o Senhor nos chama para ser. Eu oro para que o Senhor possa falar ao nosso coração agora por meio do culto, que a gente permita mesmo ouvir, Pai, o que o Senhor tem a dizer e aprenda, Pai, cada dia mais te cultuar, Pai, e estar perto do Senhor, Pai. Nos ajuda a viver esses relacionamentos profundos que a Tua Palavra nos chama para viver e nos ajuda, Pai, a ser esse corpo, Pai, tão unido. Obrigada, Pai, abençoa agora quem for falar. Em nome de Jesus, amém. Assim é o nosso Deus, assim é o nosso Deus, as montanhas se movem e se jogam no mar.
Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos agora para o momento da ceia. Gostaria que abrissem as vossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, que diz: E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração, espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Bem, nesta ocasião, Davi estava apresentando o plano da construção do templo do Senhor para os líderes de Israel e para o seu filho Salomão, que viria a ser rei. A principal instrução que Davi deixou para seu filho é que ele servisse a Deus de todo o coração e espontaneamente. Salomão, ele conhecia a história do seu povo. Ele sabia dos sucessos e dos fracassos que cada reinado teve até ali, né? E via a mão poderosa do Senhor, e via como as promessas de Deus eram grandes para eles, né? Para o povo de Israel. E ele se apossou disso também. Ele decidiu servir ao Senhor. E da mesma forma, nós temos essa oportunidade de servirmos ao Senhor de forma espontânea, amando de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, sem reservas. Deus nos dá esse livre-arbítrio, e isso é incrível. Podemos escolher amá-lo da mesma maneira que Deus nos amou e entregou o seu Filho na cruz para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados e nos dar esse livre acesso ao Pai. Jesus também ele nos amou de uma forma intensa. Ele obedeceu a Deus e ele quis também se entregar por nós para nos dar esse livre acesso. Isso é muito especial. Ao longo da história de Israel, a gente vê que o povo antigamente eles tinham práticas de fazerem certos rituais para receberem respostas de Deus sobre algumas petições, ou até mesmo pela remissão dos pecados. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem esse livre acesso a Ele. A gente não precisa fazer sacrifícios, né, como eles faziam antigamente. Tudo bem que tem a questão da diferença de cultura, mas hoje nós estamos livres, hoje nós temos livre acesso ao Pai e devemos aproveitar essa oportunidade. Então, que possamos a cada dia ter essa lembrança viva em nossos corações do amor de Deus por nós, pelo perdão dos nossos pecados e pelo relacionamento que nós podemos ter com Ele a cada dia. Que possamos sempre escolher estar com Deus, independente das circunstâncias, e que Ele venha ser o amor da nossa vida, a nossa principal fonte de suficiência e satisfação. Então, continuemos firmes nessa caminhada, pois a nossa vida aqui nessa terra é passageira e muito em breve nós estaremos com Deus na eternidade, sendo juntamente com Ele. Cada um tem sua vida, cada um tem uma história, momentos de alegria e dor guardados na memória. E eu daqui observando todos os seus passos, me inclinei e decidi estender-lhe meus braços. Cuidei de você, sem você saber, te dei todo o meu amor, mas você se escondeu de mim, tirou-me dos teus planos e com isso se feriu em meio a tanto engano. Na escuridão você chorou, se sentiu tão só, então acreditou em mim e viu ao seu redor por ter
está perto de mim fazendo uma canção. E qualquer um podia ver o seu rosto brilhar, e a alegria de viver evidente em seu olhar. Simplesmente sol, sua luz cobriu o mundo. Coração audaz, conquistando amor profundo. Não, nunca mais vou me lembrar dos teus erros do passado. Agora somos dois guerreiros que lutam lado a lado. Cada manhã, em todo lugar, ouço a tua voz. Outros buscam entender e juntam-se a nós. Por toda a vida andei junto a você. Por teus sonhos lutei e também chorei. Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse momento em que nós vamos passar aqui os próximos 30, 40 minutos conversando sobre algo importante, interessante, relevante e desafiante para a nossa fé. Nas últimas semanas, o Denilson tem conversado bastante conosco a respeito do conceito de generosidade e sobre o processo de construção de uma igreja, de uma comunidade, e que nesse processo envolve a definição de papéis. Onde eu irei servir? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, pois geralmente envolve o dilema entre o meu querer e o querer de Deus, em estar sensível à voz do Espírito Santo ou ao meu desejo pessoal. Temos visto que todos os papéis são importantes para a construção saudável e consistente de uma comunidade. Os papéis são diferentes, as funções são diferentes, mas todos trabalham em prol de um objetivo comum. Diferente do que vemos hoje na nossa sociedade, onde o sucesso de um muitas vezes significa o fracasso do outro. Na nossa cultura, existe um certo preconceito em você assumir o papel de coadjuvante. Todos nós queremos ser o personagem principal. Todos nós somos treinados para sermos os primeiros. O segundo nada mais é do que o primeiro perdedor. Mas se queremos construir uma igreja que de fato faça a diferença, precisamos aprender a desempenhar dois papéis. O primeiro é de ser coadjuvante no presente, e o segundo, de sermos protagonistas no futuro. Ser coadjuvante significa você encontrar a sua missão pessoal. E apesar de chamarmos de missão pessoal, na verdade, essa missão é primeiro de Deus. Por isso falo em ser coadjuvante e desempenhar o seu papel dentro da comunidade em prol da edificação. Ser protagonista no futuro nada mais é do que você deixar um legado para as próximas gerações. Ou seja, precisamos aprender a ser um excelente coadjuvante na vida das pessoas, e aí seremos um protagonista em toda a história. Missão pessoal e legado é o que nós iremos conversar aqui nas próximas semanas. E hoje nós veremos
duas histórias que falam sobre o chamado para uma missão pessoal. E eu quero que você perceba nessas histórias que missão pessoal não tem nada a ver com aquilo que eu vou conquistar para a minha vida. Na nossa cultura, a generosidade é deixada de lado e nós queremos colher os frutos da nossa árvore somente para nós. E muitas vezes até mesmo sonhamos em ter para nós os frutos da árvore do outro. Eu vou fazer o melhor, eu vou conquistar, eu vou crescer, eu vou ser o primeiro, eu vou estar no topo. Mas quando eu estiver no topo, todos os frutos serão somente meus. Não vou dar mais spoiler aqui sobre o final, mas eu quero deixar que você descubra o real significado de se ter uma missão pessoal, o real significado de ser um coadjuvante. Os personagens dessas histórias estão lá no livro de Atos. São dois homens que me inspiram e me desafiam. Vem comigo e veja como o exemplo desses homens nos ajudarão a visualizar a importância de estarmos atentos ao chamado de Deus e a começar a entender o que é missão pessoal. Vamos lá em Atos capítulo 9 e vamos ler a partir do verso 10. A Bíblia diz assim, que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Olha só que interessante. Ananias é um cara comum, como eu e você. Ele vai aparecer nesse momento aqui na Bíblia como um coadjuvante. E só para contextualizar o que está acontecendo aqui, no capítulo 8 e no início do capítulo 9, existe o encontro que Jesus promove na vida de Saulo, que depois vai ser mais conhecido como Paulo. Muitas vezes achamos que foi Paulo quem encontrou Jesus, mas não foi bem assim. Saulo, ele chega para Caifás, num determinado momento, lá no capítulo 8. Caifás é o sumo sacerdote em Jerusalém, e Saulo diz assim, Caifás, nós temos que acabar com esse negócio dos discípulos de Jesus aí. Me dá aí algumas cartas para que eu tenha autoridade e eu irei de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, pegando esse pessoal que está dizendo aí que Jesus é quem ele disse ser, o Deus encarnado, e aí nós poderemos prendê-los e matá-los. Esse foi o pedido que Saulo faz para Caifás. Uma coisa simples. Caifás deve ter achado isso algo fantástico. Está aí a pessoa certa para fazer o trabalho sujo que nós não queremos fazer. Então Caifás dá as cartas para Paulo e ele sai com uma tropa e eles estão indo em direção a Damasco, quando de repente Saulo vê uma luz e escuta uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Paulo, ele desce do cavalo e quando levanta o seu rosto, ele não consegue mais ver. Ele está cego. Que encontro esse de Paulo com Jesus? E Paulo, ele sai dali e vai para Damasco e fica numa casa lá orando porque ele está cego. E aí Deus então aparece a Ananias e diz assim, olha, eu quero que você vá ao encontro de Saulo. Mas a primeira coisa que Ananias diz ao ouvir a voz do Senhor é, eis-me aqui. E eu vejo duas coisas no coração de Ananias. A primeira delas é sensibilidade. Ele estava atento à voz de Deus. Uma pessoa comum como eu e você, sensível à voz de Deus. E a segunda coisa que anda junto com a sensibilidade é a disponibilidade. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus. Nós buscamos isso. Bom, se você está aqui numa comunidade cristã para ouvir uma mensagem sobre o Evangelho, é porque você quer ouvir a voz de Deus. E talvez para nós, a segunda palavra seja mais importante que a primeira, porque sensibilidade, desejo, você tem. A questão é, você tem disponibilidade? Você está disposto?
Porque nem sempre, quando ouvimos a voz de Deus, é confortável. Ou é? Eu vou te mostrar já já que não é bem assim tão confortável ouvir a voz de Deus. Então eu queria que você pensasse comigo. Você vem a uma igreja, você tem o seu devocional pessoal nas escrituras diário, você ora, você busca, você tenta entender, você lê livros, você faz o que tem que fazer porque você quer se tornar sensível à voz de Deus, ok? Tá joia? Mas eu quero que você dê um passo a mais. Eu quero que você esteja disponível. Porque não adianta nada apenas ouvir. A questão é, você está disponível? Então, quando Ananias diz, eis-me aqui, para mim tem essas duas coisas, sensibilidade e disponibilidade. Aí o texto continua. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Perceba que Ananias sabe muito bem quem é Saulo. Se você tem uma certa experiência na espiritualidade cristã, você pode pensar assim, mas ele tinha que ir, pois afinal de contas, Saulo vai se tornar Paulo e esse vai ser o cara da fé cristã no primeiro século. Mas volta aqui. Nesse momento, Ananias tem essa informação que nós temos hoje? Não, ele não sabe. E muitas vezes nós olhamos para a Bíblia como uma história da Disney. Nós sabemos o final e achamos que foi fácil para esse cara fazer o que fez. Mas não foi. Não foi fácil de maneira nenhuma para Ananias dar esse passo e ir até Paulo. Ananias só tinha algumas notícias a respeito de Paulo. Esse cara está a fim de prender e matar os cristãos, era isso que ele sabia. Daí ele ouve Deus dizendo para ele, vá ao encontro desse cara. Sensibilidade e disponibilidade. Vá ao encontro desse cara. A pergunta é, você iria? Você iria? No primeiro momento, Ananias disse a Deus, você sabe quem é esse cara, Deus? Pensa comigo, quem era Saulo? E nós temos aqui algumas informações que Ananias certamente também tinha sobre Saulo, porque nós sabemos que Saulo ele era impiedoso. Em Atos 8, versículo 1 diz, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da fé cristã. O texto diz que as pessoas jogaram Estevão para fora da cidade para apedrejá-lo e que colocaram as suas vestes aos pés de Saulo. E isso mostra a influência que Saulo tinha entre os fariseus. Ele está lá não somente assistindo e concordando com o que estava acontecendo. Saulo estava lá autorizando. Pode matar, porque merece. Não era um simples consentimento, uma passividade. Quando o texto bíblico relata que as pessoas colocaram as suas vestes nos pés dele, significa que ele tinha autoridade. E o consentimento era, na verdade, uma autorização para o que eles estavam fazendo. Essa era a notícia que Ananias tinha a respeito de Saulo. E no capítulo 9, versículo 1 diz que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Você iria ao encontro desse homem? Mas o Senhor disse a Ananias, vá, esse homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer em meu nome. Então Ananias entrou na casa. Perceba, o Senhor disse a Ananias, vá. E o que Ananias fez? Foi. E aqui está a terceira característica que eu vejo no coração de Ananias, que é a obediência. Mas Deus, espera um pouco, você sabe quem ele é? Tem certeza? Você sabe o que ele fez para nós? Eu sei, vá. E o interessante é que Ananias simplesmente foi. E toda vez que eu leio a Bíblia, eu percebo algo muito importante.
em quem experimenta a presença de Deus de forma tangível. E quem experimenta a presença de Deus de maneira tangível são aqueles que são obedientes. Pense comigo, você é alguém sensível à voz de Deus, você busca isso, e você tem um pedido, uma oração, e Deus fala com você. Aí você tem que ter disponibilidade para fazer aquilo que Deus está falando para você. E o terceiro passo é, você ouviu, você está disponível, agora você vai obedecer? Sabe, porque muitas vezes nós não experimentamos o livramento, a bênção, a transformação, a restauração, a renovação, ou a mudança na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta? Nós não experimentamos nada disso porque nós não obedecemos. E quando você não obedece àquilo que Deus disse ao seu coração para você fazer, você, no fundo, está desconfiando do caráter dele. Porque lá no fundo, você está se perguntando, será que Deus é bom? Será que Ele cuida de mim? Será que Ele não vai me colocar numa fria? Porque se eu fizer exatamente o que a palavra de Deus diz acerca do casamento, acerca da criação de filhos, negócios, relacionamentos, se eu fizer exatamente o que Ele diz a respeito de tudo, será que eu não vou entrar numa fria? E quando pensamos dessa forma, no fundo, o nosso questionamento é sobre o amor de Deus. Será que realmente Deus me ama? Será que Ele é bom? Porque a nossa obediência, ela não é baseada na lei. A nossa obediência é porque nós experimentamos o amor de Deus através de Cristo Jesus, em especial aquilo que Ele fez na cruz por nós. E se eu experimentei o amor de Deus através de Cristo Jesus, eu obedeço, eu faço o que faço, não porque Ele manda, mas porque eu experimentei no meu coração que Ele é bom, que o seu amor dura para sempre. Eu experimentei que Ele é gracioso. Continuando lá no texto, diz que Ananias impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Perceba onde a obediência levou Ananias. A obediência levou ao acolhimento. E o que Ananias fez? O que ele faz ali? Ananias entra na casa e põe as mãos sobre Saulo. Ananias toca nele. Você já tentou abraçar ou tocar alguém que você tem medo? Você já tentou fazer isso? E alguém que você tem raiva? Alguém que você não suporta? Alguém que te persegue? Você já tentou fazer isso? Porque se você falar assim, ele pôs as mãos, isso é algo fácil. Então ok, troca de lugar com Ananias. É fácil você acolher as pessoas, ainda mais quando elas te perseguem, ou não são os seus melhores amigos, ou te desejam mal. O texto diz que Ananias pôs as mãos sobre Saulo, e não só colocou as mãos, mas disse, irmão Saulo. E eu fiquei pensando aqui como eu faria isso, conhecendo a minha personalidade e o meu coração. Eu chegaria na casa ali da rua direita, batendo o pé, bravo, e diria assim, bom dia, quero falar com Saulo. Ô Saulo, eu vou ser curto e grosso aqui com você. Eu estou aqui porque Deus me mandou vir. Eu vou fazer um negócio que eu não acho que é bom. Se você está cego, é porque você merece. Mas olha, mas como Deus mandou, eu vou fazer. Eu vou fazer por fora, mas por dentro eu não estou fazendo, viu? Eu imagino que eu faria algo mais ou menos assim. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos consciência do nosso chamado. E Ananias sabia exatamente para o que Deus o havia chamado ali naquele momento. Ele diz lá no texto, enviou-me para. Eu tenho consciência do meu chamado e da minha vocação. Eu fui escolhido para fazer isso e eu vou fazer,
mesmo que eu tenha medo. Eu vou fazer, mesmo que eu não queira. Eu vou fazer, porque essa é a minha consciência. E quando eu entro em sintonia com aquilo que Deus me chamou para fazer na história, existe prazer. E mesmo que pareça perigoso aos meus olhos, mesmo que por dentro eu tenha medo, eu sinto paz ao fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer. E eu acredito que Ananias só é capaz de olhar para Saulo e colocar as mãos sobre ele e chamá-lo de irmão, porque ele tinha paz. E quando eu exerço o meu chamado, quando eu exerço a minha vocação, quando eu entendo que aquilo que Deus me colocou para fazer na história, a minha missão pessoal, quando eu entendo isso, eu encontro a paz. E essa é a primeira história que eu queria trazer aqui para nós hoje. E eu lembrei dela e quis trazê-la aqui hoje, pois essa história tem tudo a ver com aquilo que eu tenho vivido nas últimas semanas. Eu tenho visto claramente Deus me chamar nesse planejamento estratégico para assumir a direção do Ministério de Crianças e Adolescentes. E eu e Síldia estamos aqui dizendo, eis-me aqui, Senhor, para esse desafio. E fazer dessa a nossa missão pessoal nos próximos anos. Essa não é decisão fácil para mim. Sendo bem sincero, esse não seria o ministério que viria à minha mente e em primeiro lugar para servir. Mas eu tenho encontrado paz e prazer em dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Para tanto, para assumir essa responsabilidade, eu estou deixando a presidência do conselho da igreja no final desse ano. Eu não irei mais me envolver com a administração da igreja. E uma outra coisa, eu também estou saindo do conselho. Não irei mais pregar. Então essa aqui será a última ou uma das últimas pregações que faço. Eu também não vou mais liderar uma igreja em casa. Eu não irei mais promover treinamentos para líderes de igreja em casa ou líderes de ministério. Eu não vou me envolver mais com as questões relativas à organização dos cultos aos domingos. Eu não vou mais me envolver com a organização de eventos e retiros. Eu estarei me dedicando exclusivamente ao ministério da nova geração. Todo o meu tempo, recurso, energia, dons e talentos estarão focados no projeto que temos construído, junto com outros irmãos e irmãs que também estão ouvindo o chamado de Deus para se dedicarem a esse ministério. Esse não é o momento de falar sobre o projeto em si, mas hoje nós temos uma equipe de 13 colaboradores que querem fazer desse ministério o seu principal foco de atuação nos próximos anos. Uma segunda história que eu queria trazer aqui, para nós hoje, nos ajudar a entender, perceber e encontrar a nossa missão pessoal, está lá em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. A Bíblia diz o seguinte: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Nós olhamos para Barnabé e pensamos, ele é o encorajador. Bom, encorajador deve ser alguém que fica ali falando bem para os outros, alguém que simplesmente fala coisas positivas, mas não é bem por aí. Às vezes, nós temos uma visão errada sobre a personalidade de Barnabé. Às vezes, temos uma visão errada sobre a figura de Barnabé dentro ali do livro de Atos. Barnabé, ele foi um grande líder e ajudou outros a se tornarem grandes também. E ele fez isso com Saulo. O que é um encorajador? Quais são as características de um encorajador? O encorajador, ele exorta, ele confronta em amor. Encorajar uma pessoa não significa você apenas falar, não, vai lá, faz o que é certo, não, vai lá e faz o que é bom, vai lá que vai dar certo. Não é simplesmente isso. O encorajador, ele exorta, ele também confronta, e ainda o encorajador, ele
ensina. É isso que é um encorajador, é isso que ele faz. Exorta, confronta e ensina. Mas também tem uma outra característica no coração de um encorajador. O texto diz que Barnabé vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Uma outra característica de um encorajador é a generosidade. Denilson falou bastante sobre isso nas últimas semanas. E para você ser uma pessoa que impulsiona, que encoraja outras, você precisa ser generoso. Mas você pode estar pensando que o texto fala aqui que ele vendeu um campo, que então generosidade tem a ver com dinheiro? Não. Tem nada a ver com dinheiro aqui. Presta atenção nesse outro texto aqui, lá em Atos, capítulo 9, versículo 26 e 27. A Bíblia diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. O texto aqui está falando de Saulo, que quando Saulo vai para Jerusalém, depois do encontro que ele teve ali com Ananias, ele tenta se reunir com os discípulos, mas os discípulos olham e dizem: ei, aqui não. Todos estavam ainda com medo dele, o que é justo, pensando nas informações que ele tinha sobre quem era Saulo. Mas presta atenção no que Barnabé faz. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou. Barnabé é alguém respeitado ali no meio dos discípulos? A ideia de Barnabé o levou é pegou pela mão. Então Barnabé, ele pega Saulo pela mão e diz assim: eles não querem te receber? Vem cá, vamos lá que eu vou falar lá com a moçada. Vem cá que eu vou conversar com eles. E sabe o que Barnabé faz com a sua generosidade? Barnabé, ele empresta a sua reputação. Paulo é alguém de caráter duvidoso. Paulo é alguém que está iniciando. Paulo é alguém que errou muito e errou feio. Ele é transformado e as pessoas não acreditam na transformação dele. Ah, ele não mudou, é o que diziam. Barnabé então pega Saulo pela mão e diz assim, e vai lá diante dos apóstolos e diz o seguinte: ele foi transformado sim, ele mudou. Vejam o que ele está fazendo. Eu sei o que ele está pregando e como está pregando. Eu vi os frutos de mudança. Mas o que realmente Barnabé está fazendo aqui com a sua generosidade? Ele está emprestando a sua reputação. Sou eu quem está falando aqui. Barnabé, gente, pode confiar. E ainda, Barnabé, com a sua generosidade, ele credencia as mudanças de Saulo. Ele não apenas empresta a sua reputação, ele diz, pode confiar, eu estou vendo as mudanças deles, eu credencio, está aqui o selo. E além disso, Barnabé também serve de plataforma. Ele pega Paulo depois, e se você ler o livro de Atos, Barnabé leva Paulo com ele, e eles vão para Antioquia, e lá começa o ministério de Paulo. Barnabé serve de plataforma para Paulo. Ele não tem medo de perder a sua posição dentro da estrutura, dentro da comunidade. E depois daquilo que acontece lá em Antioquia, até o livro de Atos muda de tom. E você começa a ouvir somente Paulo, Paulo, viagem missionária, Paulo, e os discípulos começam a ficar como coadjuvantes, para que uma história maior fosse contada. Não a história pessoal do apóstolo Paulo, mas a história do Evangelho de Jesus. A nossa obrigação é ser plataforma para os outros. Talvez seja por isso que Paulo mais tarde escreve, suportem uns aos outros. E muitos interpretam isso aqui errado. Eu tenho que suportar aquele irmão ali. Não, não é isso. Significa que você tem que ser plataforma para o outro, dar o suporte para que o outro cresça. Filhos não crescem na vida hoje porque pais não são plataforma para os seus filhos. Casamentos fracassam porque as pessoas, ao invés de serem plataformas uma para a outra, estão
em competição. Eu falei lá no início que missão pessoal não tem nada a ver com aquilo que eu vou conquistar para a minha vida particular. Missão pessoal tem a ver com como ser usado por Deus para cultivar frutos na vida do outro, para que o outro cresça e se desenvolva. É você usar os seus dons em prol da comunidade, não em benefício próprio. Mas sobre isso, o Caio vai se aprofundar bastante nas próximas semanas. E a minha oração é que você esteja sensível e disponível ao chamado de Deus, para que a missão que Ele reservou para você realizar na história, sendo um coadjuvante na vida das pessoas, ajudando elas a crescerem e frutificarem, e o seu legado será construído para a eternidade. E eu queria que você refletisse no seguinte, essa semana aqui. Primeiro, ore a Deus para que Ele te revele a missão que Ele reservou para você. Se isso ainda não está claro no seu coração, ore a Ele. Abra o seu coração e peça que Ele fale a você o que Ele tem separado para você fazer. Depois, invista o seu tempo nessa missão. Invista o seu conhecimento nessa missão pessoal. O que você sabe não pode morrer com você. Quem você é não pode morrer com você. E pense em investir os seus recursos nessa missão. Porque o que Deus te deu não é só seu. E eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu estou falando sobre dons e talentos. O dom que Ele te deu não é só seu. Viva a generosidade. Nós não vamos levar nada do que nós temos aqui nesse mundo, mas nós podemos deixar marcas que sobreviverão à nossa existência. A grande questão que a igreja enfrenta na atualidade é: será que a nossa geração será aquela que deixou a igreja morrer e perder a sua relevância? Para que isso não aconteça, só depende de mim e de você, de estarmos sensíveis e dispostos ao chamado de Deus, dispostos a obedecer e servindo de plataforma para os outros. E o mais importante é que você deixe o seu legado. E Jesus fez isso. Jesus investiu o seu tempo. Jesus orou pelos seus discípulos e todo o seu conhecimento Ele passou para os seus discípulos. Tudo o que Ele tinha, Ele deu aos seus discípulos. E hoje nós colhemos os frutos disso em nossas próprias vidas. E se você está aqui hoje, é porque alguém construiu um legado. E a nossa obrigação é continuar passando esse legado para as próximas gerações. Bom, era isso que eu queria trazer aqui para você hoje, nessa manhã. Que Deus o abençoe e tenhamos todos uma ótima semana. Até a próxima. Olá, muito bom dia, igreja! Eduzão, muito obrigado, meu amigo, por essa pregação de hoje. Sensacional ver você aí trazendo esse ensinamento, falando sobre, iniciando a nossa série, né, da missão pessoal, a missão que Deus coloca em nossos corações para servir ao reino e para servir também uns aos outros. E né, é impressionante como esse assunto é profundo e foi muito, muito especial o que você nos trouxe hoje. Me desafiou pessoalmente bastante mesmo. E eu quero muito, Edu, te agradecer por todos os seus anos de serviço no conselho da igreja, no conselho espiritual. Sem dúvida nenhuma, o seu amor, o seu zelo por Deus e pela igreja impactou, edificou cada um de nós. Então somos todos muito, muito gratos por você, meu amigo, de verdade mesmo. Eu quero muito também agradecer aos irmãos da igreja em casa aí de Taguatinga, dos solteiros de Taguatinga, né, pelo bem-vindo, pela ceia. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito, muito especial a participação de vocês no nosso culto. E falando, né, também sobre as equipes de serviço, nova geração, né, é com muita alegria que nós temos formado, né, as equipes de serviço. Graças a Deus, a equipe de serviço da nova geração já está ali praticamente fechada, mas temos outras áreas, né, que precisamos de voluntários, colaboradores, coordenadores. Então, se você
quer fazer alguma coisa, se você quer servir, se você sente esse chamado de Deus para servir no Ministério de Homens, Ministério de Mulheres, solteiros, universitários, jovens, na dinâmica de culto, né? Seja ajudando na projeção, na comunicação da igreja, na ceia, no louvor, tantas áreas que nós temos o privilégio de estar servindo. Eu quero muito te encorajar a mandar uma mensagem para mim no privado, para que a gente possa conversar e eu possa te ajudar, se você precisar de ajuda, a achar as melhores áreas para estar servindo. Então, manda mensagem para mim, vamos fechar essas equipes de serviço e vamos colocar em prática, né, tudo que temos aprendido aqui durante esses nossos últimos cultos, durante todo esse processo desse semestre que temos passado como igreja, ok? E eu também tenho 2 avisos muito especiais para dar para vocês. Primeiramente, dar um feedback para a igreja. Nós mandamos um formulário para toda a igreja perguntando se a igreja gostaria de voltar aos cultos presenciais. Cerca de 70% das pessoas que responderam disseram que sim, que gostariam que voltassem, né? E disseram que sim, gostaria de até ajudar talvez nesse processo. Então a gente quer muito agradecer a todo mundo que respondeu o formulário e nós temos pensado e orado bastante, pedido vários conselhos, conversado entre nós do conselho para de fato estudar a possibilidade dessa volta. Então nós queremos pedir de fato que toda a igreja esteja orando por isso, para que nós possamos tomar as melhores decisões de forma saudável, que vão prezar pela saúde, não só física, mas também espiritual e emocional de toda a nossa família aqui, espiritual. Então quero muito encorajar você, irmão, a estar orando sobre isso, para que Deus possa guiar a nossa igreja nesse processo de retorno aos cultos, né? Então, por favor, ore por isso. E o segundo aviso, que é sensacional, nós tivemos o batismo da Dona Marilda. Ela é a sogra da Ju Belmock, né, a mãe do Daniel, e que alegria tê-la em nossa família agora, espiritualmente falando. É um privilégio e uma honra, uma alegria. Dona Marilda, seja muito bem-vinda à nossa igreja, à sua casa, que vamos juntos construir e chegar aos céus. E nesse espírito, a Ju Belmock gravou um videozinho falando um pouquinho. Eu queria muito aqui dar a palavra aqui para Ju. Ju, fala aí pra gente como é que foi esse processo. Foi realmente muito bacana essa notícia para mim. Espero que anime e encoraje toda a nossa igreja. Fico com vocês aqui, tenham todos um ótimo domingo, até semana que vem. E Ju, beijo, viu? Saudades. Olá, irmãos. Como eu disse no último bem-vindo, Deus vem fazendo milagres na minha família. No dia 10 de março, a minha sogra, a Marilda, decidiu estudar a Bíblia. Começou a estudar a Bíblia. E agora, no dia 7 de novembro, ela foi batizada. Foi muito especial, um dos dias mais emocionantes da minha vida. É muito bom ver o poder de Deus e o poder da palavra transformando a vida de alguém, ainda mais de alguém que amamos. Além de minha sogra, há 18 anos, onde temos um relacionamento com muito respeito e amor, agora ela é minha irmã na fé e faz parte do nosso reino. Como é especial, irmãos, ver o que Deus faz. Creation, each and every name.
就迷惘的人，我要放聲高唱，我要放聲高唱，讓大地傾聽，讓大地傾聽。Lohe ia, ike mele, oli oli e na leo leo hokahi. Lohe ia, oli hale, hallelujah. Lohe ia kahi ila lila, yeah. To all of your creation, each and every nation, we're sending your salvation,